E aí, queridos poppers, como é que vocês estão? Estão em paz, em harmonia, em amor? Então, né, hoje a gente não vai entrar num assunto aí que talvez já vai desafiar um pouquinho esse estado de harmonia de vocês aí, viu? É, venenos da alma aí que afetam muito a sociedade hoje, todos nós estamos vendo aí situações dificílimas que envolvem o ódio e a ira, sentimentos que nos tomam, que estão tomando muitas vezes as pessoas num conflito prejudicial. E, né, hoje a gente vai falar um pouquinho do que é esse ódio, o que é essa ira, por que tantas pessoas acabam se deixando levar por esse sentimento, e também sobre a questão das redes sociais, como estão impregnadas, e muitas vezes a gente entra nessa onda ali do ódio, da ira contra nossos irmãos aí de caminhada. Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso aí? Vamos lá, galera? Solta a vinheta. Yasmin, vamos respirar fundo, Vamos tentar entrar aqui em vigilância, em oração, para que fazer uma esse assunto reflexão para ficar boas. e esse assunto pesado aí do ódio, da ira, que, né, a gente está muitas vezes mergulhado nesse mundo, ainda mais, né, que estamos falando aqui no ano de 2022 e anos de eleições, anos de também que vai nos desafiar imensamente essa questão do ódio, da ira, principalmente nas redes sociais. Mas a gente vem tentar trazer aqui um pouco de uma reflexão para a gente se preparar, sabe? A gente estar um pouco mais sereno, leve. Nós temos instrumentos de paz, de concórdia, nessas situações que nós somos convidados. E quando toca ali, né, alguma coisa que é uma crença nossa, alguma coisa que toca nosso orgulho, que é contrário ao que a gente pensa, aí a gente começa lá no fundo, né, nas nossas fragilidades, né? Como já falamos, não somos perfeitos. E aí vamos nos deixando reagindo, né? Em vez de refletir e agir com amor, a gente acaba reagindo com ódio, com ira, com julgamento, com crítica. E então, Yasmin, como é que a gente consegue, né, pensar um pouco sobre isso e ter uma vida mais tranquila diante dessas situações? Então, galera, o que acontece? A gente tem essa vibe de entrar nesses sentimentos menos nobres, né? Deixar o ódio, deixar a ira tomar conta da gente, porque está muito vinculado com aquilo que a gente sente como uma injustiça, por exemplo. A gente vai estar lá dirigindo, a pessoa vai cortar a nossa frente, a gente vai entender que aquilo ali é errado, na nossa cabeça é uma injustiça, a gente fica com raiva, xinga a criatura. Mete o louco na criatura. A gente está, como o Yuri falou, né, em ano de eleição, vai ter lá a pessoa X, a pessoa Y, fala uma coisa que a gente discorda, mete o louco na pessoa. E aí, o que a gente tem que entender como veneno da alma? Por que veneno? Veneno é uma coisa que mata. Então, a partir do momento que a gente se permite entrar nessa vibração do ódio e da ira, a gente começa a matar algumas coisas. A gente mata relações, a gente mata vínculos que demoramos muito para construir, a gente mata, como é que eu posso dizer para vocês, uma trajetória que a gente criou até aqui, porque a gente quer defender o nosso ponto de vista. E aí vamos pensar sobre isso. Lá no Evangelho diz que bem-aventurados os brandos e pacíficos, ok? Isso não significa que a gente tenha que entrar num estado de submissão, de 100% passividade. Não, eu posso ter a minha opinião, mas a virada de chave é em como eu vou expor essa minha opinião e como eu vou acolher a opinião, a crença do outro, né? Então, sim, falar de ódio e falar de ira em 2022 é algo meio desafiador, porque a gente vive isso 24 horas por dia em todos os conteúdos que a gente está consumindo. Não tem como a gente viver no branco. Todo mundo que está assistindo esse programa tem acesso à informação. E ter acesso à informação significa que a gente vai ser, assim, fuzilado com discursos, fuzilado com notícias, fuzilado com coisas que já vêm justamente para baixar o nosso padrão vibratório, para que a gente entre naquela onda e comece a meter o louco em tudo e em todos. Então, é um processo, né, Yuri, muito mais de autoconhecimento do que esperar do outro que mantenha a gente de boa, porque as pessoas não vão dar essa colher de chá para nós, né, Yuri? De forma alguma que eles vão dar. Porque a nossa paz de espírito ela tem que depender da gente, das nossas atitudes, do que a gente faz. Se a gente ficar esperando do outro
que ele mude a postura dele, que ele seja mais pacífico, mais amoroso. Olha, quem é ele para ficar falando essas coisas para mim? Ele tem que melhorar as coisas. Aí a gente entra, né, naquele estado do ódio, né, da revolta, da raiva, e aí a gente adoece, a gente entra numa sintonia que é uma energia densa, né? É como se fossem estações de rádio, né? A gente está aqui numa estação tranquila, né, com ondas bem longas, tranquilas. Aí quando a gente pisa no nosso calo ou tem uma coisa contra a nossa crença, a nossa filosofia, a gente vai e entra naquela onda mais baixa, baixa a nossa vibração e ondas mais curtas, assim, né, densas. E a gente se conecta com energias infelizes, se deixa desequilibrar. Então, resumindo nisso tudo, é que depende de nós o como vamos manter a nossa paz de espírito e como vamos reagir com o outro. Então, o outro tem a sua própria responsabilidade de se manter em paz, de ser uma pessoa do bem. Se a outra pessoa entra num estado de ódio, de raiva, como a gente já falou, todos somos imperfeitos. Pode ser que naquele dia, naquela situação, ele está mais adoecido, com mais dificuldade, alguma coisa pegou ele. Então, nós temos que ter uma certa indulgência, né? A caridade está nisso também. A gente tem indulgência, amorosidade, paciência com aquele irmão naquele momento. Se nós estamos assim um pouquinho mais em paz, né? A gente não vai estar naquela paz absoluta, mas naquela paz relativa ali do nosso dia a dia. E a gente quer manter essa paz, queremos ser felizes. Ao lidarmos, né, com uma situação dessa que vem, nos convida ao ódio, a chegar numa rede social, por exemplo, e meter brasa lá, tipo, meter lá, digitar um textão, né? Fazer um textãozão lá, tipo, Mandou textão. Você merece ouvir isso, vou te convencer aqui. A gente já sabe, né, gente, que ninguém se convence nesses textões aí, nesse clima de ódio, de intriga, né, de conflito, ninguém, não muda nada. O que acontece só é que duas pessoas ficam extremamente irritadas, adoecidas, com raiva, com ódio, com ira, e não tem nenhum fruto bom naquilo ali, a não ser alimentar um orgulho nosso. Falei, ele tinha que ouvir aquilo. Só alimentou um orgulho, um ego nosso, que só vai fazer mal pra gente, e ainda assim, você vai mandar uma energia, uma onda negativa pro outro. E, cara, a gente não é assim, né? Se nós queremos ser pessoas do bem, se queremos ter paz e felicidade na nossa vida. E é engraçado que isso acontece não só com pessoas que a gente não conhece, acontece isso muito com pessoas próximas da gente, que a gente ama, que a gente tem, sabe, familiares, amigos, casal ali, tem umas vezes conflitos que mesmo você amando aquela pessoa, você manda essa energia de ódio, de discórdia, e faz mal para o outro, faz mal para você. Então, assim, importante é que se a gente se mantém em uma paz de espírito, numa certa tranquilidade, uma vibração mais elevada, a gente se mantém em paz e também a gente blinda o máximo possível de receber energias e ondas negativas que vêm dos outros. E a gente consegue criar como se fosse uma aura de proteção, que a gente não deixa entrar essas energias ruins. E a gente consegue ter uma vida, um dia mais tranquilo, diferente quando a gente se escandaliza, vai lá, tá vendo uma rede social lá, um Instagram, um Facebook, um WhatsApp, qualquer coisa que seja, e olha uma coisa, se escandaliza, fica com raiva, pronto. Abriu a porteira para que aquelas energias ruins entrassem em você também, e você manda energia ruim. Então, né, Yasmin, é um negócio que é prejudicial demais para você mesmo e para o outro, e que depende de nós. Olha que maravilha, está no nosso alcance para a gente não deixar isso acontecer. Gente, assim, ó, para a gente entrar na cura desse processo, né? A gente tem que se perguntar que necessidade é essa que nós temos. Quando eu falo nós, gente, eu tô me incluindo nisso também, entendeu? Eu tô aqui, eu tô errando também. Todos os dias a gente erra, acerta, aprende, cresce. Então a gente se questiona, né? Que necessidade é essa que eu tenho de estar certo? Que necessidade é essa que eu tenho de ter razão? Que necessidade é essa que eu tenho de provar o meu ponto de vista para as pessoas, né? Onde é que está o nosso valor? De que forma a gente olha o nosso valor, né? Então, são questionamentos. Isso que o Yuri trouxe é muito assertivo, porque a gente espera do outro que o outro não nos cause nenhuma perturbação, quando na realidade nós somos a perturbação ambulante. Viu qualquer babado, tô pronta para... Nossa, gente, como é que é? O dedo do textão chega a coçar, né? Viu qualquer babado, já tá pronto para ir lá meter o louco em todo mundo. Tá vendo ali na família tem muito isso, né? Tá rolando uma discussãozinha ali,
que um quer ter mais razão que o outro, a gente já pensa assim, ó, vou lá agora, vou lá, vou dar o meu discurso, vou pegar o microfone, vou largar você caminhando. Arrasei. Não, gente. A gente tem aquele ditado, né? A alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo, mas espera aí, até que ponto a gente precisa seguir isso, né? Se a gente sabe que como é que eu vou dizer, a salvação, e eu não estou falando a salvação para o mundo, eu estou falando da salvação para nós mesmos, para que a gente não viva nesse ciclo de se maltratar, porque a gente sentir ódio, sentir ira, permitir se sentir isso, é um maltrato com nós mesmos, né? Então, para que a gente consiga ressignificar essas coisas. A gente sabe que isso está em saber calar. Saber calar é o segredo para vencer ódio e ira é saber calar, porque o que acontece? A gente já tem o ímpeto de ir lá, de mandar o textão, de xingar todo mundo, de meter o louco. Esse é o meu primeiro impulso. Quando eu aprendo a calar, eu seguro esse impulso para mim. Ele ainda está aqui, ele ainda existe. Eu não estou falando para vocês vão ficar quietos e acabou. Não, ele está aqui ainda. À medida que eu for calando, todas as vezes que eu tenho o impulso de xingar alguém, eu calo, eu vou começar a diminuir, até que vai chegar um ponto que a pessoa vai estar na minha frente, me ofendendo de várias formas, e eu vou estar pensando assim, meu Deus, espero que um dia tu consiga sentir a paz que eu sinto. Porque, gente, claro, nós estamos no mundo, a gente não pode viver no branco, né? Isso daí não tem como, porque daí ia ser todo mundo eremita, viver em caverna, e mesmo assim, quando a gente pisasse numa pedra mais afiada que doesse o pé, tipo pisar em Lego, a gente ia estar esbravejando todo mundo, né? Então, a gente está preso aqui, de certa forma. Então, que a gente consiga fazer que essa nossa viagem seja um pouco mais tranquila, sabendo calar, sabendo entender que a pessoa que está ali falando, ela está no estágio evolutivo dela. Quando a gente entende que quem tem controle de nós somos nós mesmos e tira o controle da nossa vida da mão do outro, a nossa vida muda. Então, é um processo de autoconhecimento, né, Yuri, de assim, sair do campo da teoria e ir para o campo da ação. Porque a gente pode muito bem tá rolando um jornal, tá? Um criminoso cometeu uma atrocidade. Tem 50 pessoas na sala metendo louco nele, eu posso entrar naquelas 50, a de número 51, meter o louco junto. Ou eu posso simplesmente sair, porque aquilo ali não precisa fazer parte de mim. Então, que necessidade é essa que a gente tem de estar inserido em meios que fomentam essa vontade de tocar fogo no mundo? Vamos começar a se perguntar, né, Yuri? Essas perguntas aí vão começar a levar o caminho a causa raiz de por que emana esses sentimentos na gente. Por isso que é importante o autoconhecimento, tanto nas nossas reflexões como num psicólogo, né? Para que a gente consiga entender isso. Porque esse sentimento de ser de justiceiro, né? De querer fazer a justiça com as próprias mãos, que eu vou aqui fazer o que ele merece, esquece que existe uma justiça divina, Deus, nosso Pai, com as suas leis divinas, tudo rege para que tudo ocorra, nada passa despercebido. Todos, né, as pessoas que passam, que cometem equívocos, né, e erros graves, muitas vezes, com a lei e justiça amorosa do nosso Pai, misericordiosa, vai buscar a reparação desse erro e vai aprender com aquilo que aconteceu. E não cabe a nós tomarmos, né, o martelinho da justiça ali e chegar e vir bater na cabeça do irmão aqui, ó, você acorda aí, ó. Não é assim. Mas, lógico, né, como a Yasmin falou, na nossa vida, estamos aqui defrontados com algumas situações que, né, nós somos convidados a ter alguma posição, a se manifestar, e também é saudável, salutarmos a gente fazer essa manifestação, só que tendo muita vigilância e oração para que nesses momentos a gente respire fundo, não seja reativo, não seja instintivo, né, porque nossos instintos animais ali, né, nosso processo evolutivo, nesses momentos ele vem ali, ó, você quer, aí você tem que parar um pouquinho. Jesus fazia isso. Jesus, antes, se você for perceber as falas de Jesus, sempre dava uma pausa, um silêncio, e depois vinha com uma abordagem, uma fala amorosa, com uma parábola, de uma forma bem carinhosa e eficaz. Tinha uma certa energia que Jesus falava, mas com amorosidade. O que é bem diferente, muitas vezes, o que a gente faz é que diminuir o outro, julgar, criticar e querer, tipo assim, nosso orgulho acima e o outro de se diminua, você, né? A gente acaba entrando numa situação de juiz e julgado, né? E aí eu entro nessa filosofia que a Yasmin trouxe aí, né? De a gente tentar entender por quê, né? Além das nossas causas raízes, assim,
que a gente tem esses sentimentos, eu gosto muito de uma reflexão que eu li no livro Reforma Íntima Sem Martírio, que é da Hermance Dufour, que ele tem no capítulo 17, ela fala sobre uma questão muito bem interessante, né? Que fala assim, o título é Por que melindramos? Porque nesse capítulo ela meio que faz uma análise da questão da ofensa, porque muitas vezes a ofensa ela nos causa, né, como revolta, como consequência, o ódio e a ira, né? Quando a gente nos sentimos ofendidos, entramos nessa vibração de ódio e ira, e aí o melindre, né, que já é um outro nível, já é uma coisa muito sensível e vulnerável, que a qualquer coisa a pessoa já fica numa situação de ódio e ira, né, de raiva, e enfim. Eu vou ler com vocês um pouquinho aqui e vamos juntos nessa reflexão que eu acho bem rica e vai agregar muito na nossa discussão. Ele começa falando umas partes assim, né? Por que nos ofendemos? Por que temos tanta suscetibilidade em relação a tudo que nos cerca? Quais razões de nos encolerizar perante fatos desagradáveis ou contrários à nossa vontade? E aí ela fala uma coisa legal. A ofensa, ela tem o seu lado benéfico, porque não devemos aceitar tudo que acontece à nossa volta passivamente. O objetivo desse sentimento é o de nos colocar a pensar na elaboração de uma conduta ajustada à natureza das agressões que sofremos. Então, a gente tem que saber refletir e não entrar, não é, numa situação, como a gente falou agora há pouco, né, instintiva, reativa. Ali tem um propósito naquela ofensa. E aí ela continua. Mas a ofensa é diferente do melindre, que é a reação neurótica às ofensas. O melindre é o estado afetivo doentio de fragilidade, que dilata a proporção e a natureza das agressões que sofremos no meio. Então, para a gente, a pessoa que tem um melindre muito grande, independe se é um problema pequeno ou grande, tudo é motivo para irritação, para eu me manifestar aqui com raiva. Então, é um estado já mais neurótico, mais avançado, que algumas vezes, em alguns estados, momentos da nossa vida, a gente acaba entrando nesse melindre. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí é um desequilíbrio constante, né? E ela continua. A irritação é como uma dura martelada no sistema nervoso, levando-nos ao estresse e à perda energética. Então, por que manter e acolher esse mal em nós quando temos tanto esclarecimento, né? Quando a gente tem já um pouco mais aí de instrumentos e ferramentas, né? Por que a gente acaba se deixando levar por esse sentimento? E aí ela entra numa análise bem legal, que ela fala que na raiz do melindre e da ofensa está o orgulho, né? Como a gente sempre fala, aí, o orgulho é uma das causas raízes de nós mesmos, né? O nosso maior inimigo é o nosso próprio orgulho, que é um velho hábito nosso de superioridade, ego, satisfação dos desejos da personalidade. E aí vem um ponto ali que ela fala das contrariedades. As contrariedades são tudo aquilo que não acontece como se gostaria que acontecesse, que se espera, sendo nocivo aos planos pessoais, desvantajoso. Tudo aquilo que não ofereça alguma vantagem na nossa forma de entender a vida é algo inoportuno, indevido, gerando reações como pessimismo, animosidade, tristeza e rancor. Em quase todas as situações da vida, pequenas ou grandes, é motivo para irritação, desgaste, podendo chegar às raias da ofensa, da mágoa e do desequilíbrio. E muitas vezes essa nossa diante assim de a gente reagir muito forte diante das contrariedades, e eu me coloco nisso porque eu me considero uma pessoa extremamente perfeccionista comigo e com os outros, e eu tenho trabalhado isso cada vez mais. Um mecanismo que acontece na gente é a neurose do controle, que é um sintoma comum do orgulho, que é a atitude de levar a vida de forma a não permitir nenhuma contrariedade, nenhuma decepção. Tem que ser tudo de acordo com o que a gente acha que é o certo, né? E o que importa a todos nós, e ela termina assim, que eu acho bem legal essa frase final, né? Depois de trazer toda essa reflexão, né, das causas, das origens, a gente refletir um pouquinho mais sobre isso, ela arremata, né? O que importa a todos nós é o precioso trabalho de renovação no campo dos nossos interesses. As medicações para ofensas e ofendidos na doença do melindre são se dedicar com mais devoção a aceitar as dificuldades e os desafios da vida com resignação e paciência, fazendo o melhor que pudermos a cada dia em busca do otimismo ante os problemas, trabalho perante as perdas, boa convivência com os amigos, serviço de amor ao próximo, instrução consoladora, fé no futuro e boa dose de humildade. Então, que após essa reflexão, que a gente perceba cada vez mais nas nossas vidas nesses momentos como a gente pode
ter essa fé raciocinada e amorosa, para a gente não se deixar, né, Yasmin, levar por essas contrariedades, por essas dificuldades, e reconhecer que nós temos esse orgulho, esse controle, né? Muitas vezes ser controlador, ser justiceiro, e entender isso, e a partir desse processo de entendimento, sermos mais paz, temos mais leveza, e não entrarmos nessa onda de ódio, de discórdia. É isso, né, Yuri? E assim, gente, todos nós, sem distinção nenhuma, todos nós estamos hoje, agora, nesse exato momento, na nossa melhor versão. A gente não tem como ser diferente disso. Então, se todos nós estamos na nossa melhor versão, aquela pessoa que me machuca, aquela pessoa que me dói, também está na melhor versão dela. Então, é o que eu vou fazer com essa informação? E uma coisa que eu gosto de pensar é o seguinte: quando eu entrei no movimento espírita, eu comecei a entender um pouco mais sobre como funcionavam as vibrações, eu comecei a diminuir a quantidade de noticiário que eu assistia. Porque é sempre muita tragédia e é muita gente que está perturbada e que comete crimes, enfim. E eu entrava naquela vibração de odiar a pessoa, mas odiar, gente, de tipo assim, de ter que morrer. Olha só, né? Porque, tipo assim, tu dá abertura, gente, a galera pega a gente e usa dos nossos fluidos para gerar mais crimes. Vocês não estão entendendo, entendeu? Vocês não estão entendendo que a gente está emanando fluido. Se a gente emanar fluido bom, vai ser usado para cura. E se a gente não emanar fluido bom, vai ser usado para desgraça. É isso, a vida é preta e branca. E aí eu entrava naquela pira, e quando eu comecei a entender mais sobre o espiritismo, foi uma jornada, foi uma caminhada. Eu pensei assim, não, vou fazer o seguinte: cada vez que eu ver uma notícia dessa, de algo que me deixe muito perturbada, que eu me sinta perturbada com aquilo, porque entra o meu senso de justiça, eu vou achar que aquilo ali é injusto, eu vou ficar com raiva, eu vou querer arrumar. Eu vou pensar assim: quem é a pessoa que eu amo mais que tudo na minha vida? Quem é que eu amo? Tem uma pessoa que eu amo. Todos nós temos uma pessoa que é o pico de amor que a gente tem na nossa vida, que pode ser uma mãe, um pai, um filho, um irmão, um primo, enfim, um amigo, pode ser qualquer pessoa. Beleza. Se fosse aquela pessoa naquela situação, como eu estaria reagindo? Se fosse aquela pessoa que tivesse cometido uma atrocidade, como eu estaria reagindo? Eu ia estar em desespero, mas eu ia estar desejando que essa pessoa morresse? Eu ia estar disseminando ódio contra essa pessoa? Ou eu ia estar só em choque tentando lidar? Como é que eu ia me sentir se fosse eu, em qualquer situação, e tivessem na minha frente 50 pessoas assim acabando comigo, com palavras, com ofensas, com textão, com hashtag, com foto, com tudo? Como eu ia me sentir? Então, a partir daí, a gente começa a entender o nosso papel como sociedade. Porque, gente, é simples. Primeiro, conhece-te a ti mesmo, conhecerás a verdade. Beleza, a gente precisa ter o autodomínio, que isso é um trabalho de uma vida toda, não vai ser do dia para a noite que a gente vai resolver. Não, beleza. Mas de que forma a gente pode ser melhor pensando em sociedade? A forma como a gente trata esses assuntos. Então, assim, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de embasamento. Primeiramente, conhecimento e embasamento. A gente vai pegar isso na história, a gente vai pegar isso na escola, na universidade, no espiritismo. Tá ali, tem tudo mastigadinho, só abrir o livro e ler. A gente pega esse conhecimento, beleza. Absorvemos esse conhecimento, agora a gente educa. Todos nós somos professores uns dos outros aqui. A gente não pode pensar que, eu sou assim do nada. Não, alguém nos ensinou a ser assim. Significa que a gente tem que ser assim para sempre? Não. Não significa. A pessoa me ensinou a ser violenta, eu tenho que ser violenta para sempre? Não. Eu vou aprender que aquilo ali não faz bem para mim, nem para a pessoa que eu tô violentando de alguma forma. Então eu vou mudar meu comportamento. Vou lidar com as consequências, tá? Porque todas as nossas ações têm uma cascata de consequências atrás. Vou lidar com as consequências e vou tentar ser melhor só por agora. Não é nem por hoje. Como diz o Cristiano, né? O hoje gera muita ansiedade porque o dia tem 24 horas, eu sou ansiosa. Então é só por agora. Só por agora, ao invés de eu ir lá e tô vendo que tá tendo uma manifestação contra fulano, contra ciclano, contra beltrano, vou lá junto. Não, cara, eu vou ficar na minha, é isso aí. É isso aí. Ó, tudo acontece como tem que acontecer. Não, ó, tem uma parte na Bíblia, uma passagem que eu não vou saber citar ela aqui na exatidão, mas que diz que não cai nenhuma folha de árvore sem a permissão de Deus.
Se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, tudo está como deveria estar. E a gente tem o nosso papel de se melhorar, entendeu? Como o Yuri falou, o outro é responsabilidade dele mesmo. Então vamos tomar a nossa própria responsabilidade para entender como é que a gente está agindo hoje e como é que a gente pode ser melhor hoje, agora, aqui, nesse exato momento. Como é que eu posso ser melhor? Então, assim, vamos ser presentes, gente. Às vezes a gente fica no automático, né? Não se dá conta, né, Yuri? Eu tô no automático, é que é tão automático xingar, dizer que tá errado, dizer que é ruim, dizer que não presta. É tão automático que eu vou sair do automático um pouco. Só por agora eu vou sair do automático e vou observar a situação que está na minha volta. E como é que eu quero reagir a essa situação? Se fosse eu, a pessoa que está sendo julgada ali, como é que eu ia me sentir? Então, assim, mandamentos, entendeu? Não faça ao próximo aquilo que não gostaria que fizesse consigo mesmo. Quando a gente julga, a gente está com a porta aberta para ser julgado. E aí a gente reclama. Vai dizer, estamos lá metendo louco na criatura. Daí vem alguém falar da gente, não, mas eu não sou assim. Não é assim sim, cara. Então vamos se dar conta do que a gente está fazendo. De que forma a gente está tratando o outro. A forma como a gente trata o outro é a forma como o outro vai nos tratar. Ponto. Ah, eu tô sendo maltratada. Como é que tu está tratando as pessoas? Qual é o poder que tu está dando para as pessoas? De que forma tu está julgando a pessoa? Então te reconhece e assuma aquilo que você precisa assumir. E deu, gente. Brandos e pacíficos é isso. A gente vai ter a nossa opinião, a gente vai ter as nossas crenças, a gente vai acreditar no que é certo e no que é errado dentro da nossa vivência, do nosso modelo de mundo, mas a forma como a gente vai expor isso é uma forma acolhedora que ensina. Não é uma forma que mata e que dissemina só mais tristeza no mundo que já tá cheio de coisa pra gente ficar chateado, né? Tá difícil, né, Yasmin? E é interessante porque quando a gente tem essa fé esclarecedora, né, essa questão que ilumina a nossa caminhada, a gente consegue ter mais prudência, né, mais equilíbrio na nossa vida, porque, assim, igual você falou, se deixar ali no automático, nossos instintos, as nossas má tendências afloram e a gente acaba sendo um instrumento do mal, como você falou. Se a gente deixa aberto aí, a gente vai ser instrumento do mal. Então, machucando pessoas que a gente gosta, se machucando também outras pessoas que, mesmo que a gente sejam nossos inimigos, né, elas também estão recebendo energias ruins. E se a gente quer um planeta melhor, uma sociedade melhor, um país melhor, e a gente manda energias negativas de ódio e ira para as pessoas, para todos, né, desde as figuras políticas a todas as pessoas que nos rondam, cara, a gente não está contribuindo para isso, a gente está piorando, você entende? A gente está contribuindo para que venha mais energias pesadas negativas para aquela pessoa que tem grandes responsabilidades, dificuldades, desafios e piorando o caminho. Então, se a gente quer, primeiramente, que a sociedade tenha mais paz, mais amor e as coisas melhorem, já reflitamos sobre isso e paremos de mandar essas energias. E segundo, lógico que vai ter um momento, a gente não está nesse momento ainda, mas que a gente vai enxergar toda a humanidade como irmãos. A gente tem essa meta. É lógico que vão ter pessoas, situações que vão nos confrontar imensamente, de enxergar aquela pessoa como um irmão ou como uma irmã. Então, faz parte do processo evolutivo. Mas vai chegar no momento que a gente, né, assim como Jesus nos vê a todos como irmãos, a gente vai ver isso também. Não existe mais família só de sangue. Existe família universal e espiritual. E que todos nós devemos nos respeitar, ter essa caridade com todos, tá? Essa indulgência, benevolência, esse perdão com todos os irmãos de caminhada. E aí, até no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem no capítulo 12, né, que é amai os vossos inimigos. Esse é um capítulo imenso aí do Evangelho, o maior de todos, que toca muito nesses pontos, a gente amar esses irmãos que temos dificuldade, que já nos machucaram, né, de alguma forma, ou a gente já machucou. E aí tem o item 10, que é até pequenininho, que é o ódio, né, que fala sobre o ódio. E aí, nesse item, fala assim, mais ou menos assim, que é remetendo muito a Jesus, né? Ele fala assim, primeiro, com a máxima, né? Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo que deveis considerar modelo deu a nós o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mas, precisamente, esse sacrifício é o que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis, como vos odeiam, vocês não valeriam mais que eles. Amá-los é a hóstia e mácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações.
hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Então, você vê aqui até Jesus, ele foi, como a gente já falou assim, crucificado, né, e maltratado, e ele se teve a resignação, ele tinha todo o poder para chegar e falar, para com essa palhaçada, chega, vou mudar tudo isso aqui, vou fazer uma tempestade aqui, acabar com essa palhaçada, e ninguém vai me botar aqui na cruz não, entendeu? Vocês aqui estão... Jesus tinha todo esse poder. Olha o que ele fez. Cara, ele manteve a humildade, a resignação, ele foi crucificado como um testemunho de amor, de humildade, de amor a todos nós. Ele sabe, mesmo aquelas pessoas que cuspiam nele, que batiam nele, que jogavam ofensas nele, ele amava elas. Ele sabia, ele tinha uma visão lá mais do alto, que nós temos um dia, vamos chegar nesse ponto, de olhar aquilo ali, todo mundo como irmãos que naquele momento estão adoecidos, mas são espíritos de luz lá no fundo e que vão emanar essa luz em algum momento, mas que ali estão perdidos, adoecidos. E ele veio a esses irmãos adoecidos. Ele veio dar o testemunho de amor, que depois da crucificação, muitos desses irmãos, pode ser até nós hoje em dia, né, estamos aqui nos transformando, nos arrependendo dos atos e tentando seguir esse mestre de amor, de humildade. Então, que a gente possa ter essa visão e combater o ódio nos nossos corações com esse entendimento amoroso, com essa fé de luz. Então, acho que isso, né, e a gente, com essas reflexões assim, nos traz uma paz e uma motivação para seguirmos em frente, apesar dos desafios, das ofensas que vamos receber, dos desapontamentos, das contrariedades, a gente conseguir não deixar o orgulho emanar na gente, respirar fundo, pouco a pouco, sendo mais indulgentes, talvez pelo menos se mantendo em silêncio no primeiro momento, depois conseguindo, depois de um tempo, falar uma coisa positiva e respeitando esse nosso processo também, evolutivo. É isso, gente. Só o impulso da gente se segurar já faz toda a diferença. A gente não precisa sair aqui desse programa hoje 100% limpos, vamos dizer assim, né? A gente vai segurando aos pouquinhos. Então, só o impulso da gente dar aquela segurada já vai mudar bastante a forma como a gente pensa, como a gente sente, como a gente vê. E os espíritos que estão na nossa volta também, porque a galera, do meu jeito, tem a galera do mal ali para meter o louco na gente. Tem uma multidão de espíritos maravilhosos, prontos para segurar a nossa mão e dizer assim, ó, vamos lá, vamos vencer isso aí junto. Então, que a gente possa deixar essas vibrações chegarem até nós. E sejamos mais tranquilos, gente. Vamos ficar mais zen, numa boa, falar menos, reclamar menos, né? É o orar e vigiar no dia a dia e nas redes sociais também. Se não tá te fazendo bem, dá um follow, para de seguir. É isso. Vamos começar a se filtrar. Então, esse ano aí, ano de desafios, vamos tentar nos inspirar e sermos instrumentos do bem e não instrumentos do ódio e da ira. Sermos instrumentos da paz, da compreensão. É difícil, mas vamos lá, vamos é difícil, mas a gente não tá sozinho, né, Yuri? Isso, exatamente. É difícil, mas a gente não tá sozinho. Então, aí, ó, junto contigo aí que tá ouvindo esse programa, tem todos nós aqui, do Espírita Pop, da Comunhão Espírita, do Movimento Espírita, de outras religiões, tem muitas pessoas e tem mais gente no mundo querendo fazer o mundo um lugar melhor do que querendo fazer o mundo um lugar pior. Então, pensemos nisso e vamos entrar para essa galera aí que quer transformar o mundo num lugar mais pacífico. Porque a gente merece, né? A gente tem que viver coisas boas. É isso aí. Então, beleza, queridos. Então, fechamos por hoje e que mantenha que a paz e a harmonia envolvam o coração de vocês e até a próxima, que a gente vai se encontrar aí com mais aprendizados, mais superações, com certeza. Um abraço, queridos. Fique com Deus. Tchau!